Olá, tudo bem? É um prazer muito grande poder estar, mesmo neste tempo de quarentena, meditar um pouco da palavra do Senhor com você e com a sua família. Espero que essa mensagem traga esperança, traga motivação ao seu coração e, acima de tudo, traga paz no Senhor. Para essa oportunidade, nós vamos estar meditando no livro dos Salmos, no Salmo de número 63, um salmo belíssimo das Escrituras Sagradas, que fala muito a respeito da confiança e do descanso no Senhor. Diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura, farta-se a minha alma. E, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti. A tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Na década de 1930, bem no finalzinho, nos 2 últimos anos, até meados da década de 1940, ocorreu a Segunda Guerra Mundial. E durante todo esse período, os homens, tanto jovens como adultos, foram convocados para estarem defendendo a sua pátria, se necessário, morrer por ela. Hoje, 2020, no meados do mês de março, nós estamos sendo convocados a estarmos permanecendo em nossas casas para preservarmos a nossa família e diretamente preservarmos a nossa pátria. E muitas vezes achamos isso pesado, achamos isso difícil demais. Chegamos até a pensar que Deus nos abandonou e deixou de cuidar de nós. Porém, nessa oportunidade eu te convido a vermos através da palavra de Deus a respeito desse cuidado, a respeito do auxílio que o Senhor nos dá, mesmo em meio a catástrofes, mesmo em meio a adversidades tremendas em nossas vidas. Veremos sobre o auxílio divino sobre as nossas vidas. O livro dos Salmos, ele faz parte da leitura de sabedoria, a leitura sapiencial do povo hebreu. E é muito importante nós vermos princípios para aprendermos como de fato podemos ter uma boa vida, como de fato podemos ter uma vida mais prazerosa. E é exatamente no Salmo de número 63 que nós vemos Davi nos ensinando a respeito de como podemos ter uma vida melhor, mais tranquila, uma vida realmente de mais sossego na presença do Senhor. Quando nós vemos em 2 Samuel, no capítulo de número 17, nós vemos que Davi, ele escreveu este salmo enquanto ele estava fugindo do seu filho Absalão. Davi era o rei por direito de toda Israel, porém o seu filho desejou usurpar o seu trono, consegue e expulsa Davi da sua presença e ainda deseja matá-lo. Por isso, Davi, para fugir da presença do seu filho, para preservar a sua vida, ele vai para um local que muitas vezes nós não pensamos ser uma possibilidade, uma opção em meio a essas possibilidades, que é realmente um deserto. Davi foi para um lugar sem vida para poder preservar a sua própria vida. E neste contexto nós vamos ver, através dessa oração belíssima que ele faz diante de Deus, a respeito de como realmente nós podemos descansar na presença de Deus e como realmente Deus continua cuidando das nossas vidas. Portanto, veremos como a graça divina proporciona auxílio a todos nós eleitos do Senhor. Começando aqui nos versículos de 1 a 4, onde nós vemos: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Primeira característica, o primeiro meio pelo qual a graça divina nos proporciona auxílio é através do poder e da força do Senhor. Atualmente, quando nós
precisamos realmente de ajuda, nós pensamos exatamente no período que nós estamos vivendo, onde nós de fato precisamos de auxílio, precisamos de uma força maior para nos manter realmente firmes em meio a essas adversidades. Pensamos que este é o pior quadro que alguém pode de fato viver. Pensamos que ninguém pode se encontrar numa situação pior do que nós estamos vivendo agora, nesse período de quarentena, em razão do vírus, do coronavírus. E então, este texto nos mostra exatamente que não é bem assim que a banda toca. Davi, ele estava num local onde, normalmente, a gente não tem muita perspectiva, não tem muito sonho. Ele estava em um deserto de fato. Mas mesmo naquele local, mesmo naquele lugar que realmente sugaria a nossa perspectiva de melhora, Davi permanecia confiante no Senhor, confiante na força e no poder de Deus sobre as nossas vidas. É realmente importante nós observarmos como este homem sabia que o que valia para a sua vida realmente era a força e era o poder de Deus. O auxílio de Deus para Davi nestes momentos, meus queridos, ele realmente faz com que nós percebamos que era muito superior às suas limitações, sejam elas sede, sono, cansaço, medo e até mesmo desespero. Onde o calor te faz lembrar da necessidade de água o tempo todo, onde durante a noite esfria bastante e de fato nós percebemos a necessidade de um abrigo mais firme, um abrigo que nos faça sentir mais seguros de fato. Lembre-se que ele estava distante da sua família, distante realmente da sua casa, e está vivendo escassez de muitas áreas, ou em muitas áreas da sua vida. Naquele ambiente de verdadeira escassez e sequidão, Davi resolve não deixar o seu coração se abater de forma alguma. Ele estava em um deserto, mas não havia aridez no seu coração. E isso é muito importante, meus irmãos, porque na presença do Senhor, ele estava vibrante, porque ele sabia que o que valia para a sua vida realmente era Deus. E o mesmo Deus que o levara até aquele ponto, era o mesmo Deus que o abençoaria e o levaria para longe daquela situação. A confiança em Deus, no poder, na força do Senhor, é o que mantinha este homem firme, mesmo em meio a essas dificuldades. O desespero por não possuir o básico para viver foi substituído pela satisfação de ser posse do Deus Todo-Poderoso. Apesar de não ter nada para comer, apesar de não ter nada para beber em abundância, o destaque realmente era de como este homem se satisfazia unicamente no seu Deus, unicamente no seu Senhor. O destaque que nós temos de modo geral nesses 4 versículos é a determinação a apego ao seu Deus, mesmo longe dos olhares da comunidade, mesmo longe do santuário, mesmo longe de onde as pessoas estariam reunidas para buscarem a presença do Senhor, para buscarem a presença do Senhor. Tanto que quando Davi afirma que a graça de Deus é melhor do que a vida, ele faz referência exatamente do sentido de que o controle de Deus sobre todas as coisas é muito superior ao controle que nós temos sobre as coisas das nossas vidas. É interessante nós observarmos a compreensão que Davi tinha de, mesmo estando em uma situação que parece descontrolada, parece adversa, Deus permanecia no controle de tudo. E a sua graça, o seu poder, a sua força sobre a vida deste homem era melhor do que qualquer outra coisa que ele poderia imaginar. O cuidado divino é muito melhor do que o controle que nós podemos ter sobre todas as coisas das nossas vidas. Davi tinha consciência, meu querido, que o Deus que permitiu chegar até ali é o mesmo Deus que o exaltaria, o mesmo Deus que traria realmente exaltação ao seu nome. Por isso nós observamos exatamente que a existência deste homem passaria a ser unicamente para bendizer, exatamente para agradecer a Deus por todas as coisas, por agradecer inclusive por estar naquela situação. Inclusive, a expressão "em teu nome levanto minhas mãos" é uma declaração de louvor, uma declaração de satisfação, de pertencer a Deus, mesmo em meio a situações difíceis, mesmo em meio a situações adversas pelas quais ele passava. Apesar de tudo isso, o maior pesar que Davi tinha em sua vida era estar distante do seu Deus. Nós estamos passando, meus queridos, por dificuldades, por um momento realmente, muitas vezes, preocupante. Mas nós não podemos nos esquecer que, pela fé, nós podemos esperar em Deus. Nós podemos confiar que Ele está no controle de todas as coisas. O seu poder e a sua proteção está sobre nós, mesmo em meio às nossas adversidades, mesmo nas nossas casas, mesmo durante a quarentena. Deus continua presente sobre as nossas vidas, e o seu poder e a sua proteção estão sobre as nossas vidas. Por isso, confie em Deus,
espere no seu auxílio e veja como a graça de Deus é abundante sobre as nossas vidas. E o que Ele tem para nós é muito melhor do que nós podemos, de fato, planejar, do que nós podemos arquitetar para as nossas vidas. O segundo meio pelo qual Deus realmente derrama a sua graça para o nosso auxílio, para a nossa proteção, se encontra nos versículos de 5 a 8. Diz assim: como de banho de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. O segundo meio pelo qual nós somos auxiliados pela graça divina é através do sustento que Deus nos dá. Eu não sei se você já parou para observar, mas nesse período de permanência forçada em nossas casas, nunca sentimos tanta falta de coisas que antes eram banais, como por exemplo ir na padaria, como por exemplo ir ao mercado, ir ao cinema, passear e até mesmo aquilo que nós não valorizávamos tanto, que era ir à igreja, estar em comunhão com os irmãos. É neste momento, meus irmãos, que nós vemos que por mais que nós tenhamos alimento e conforto em nossas casas, ainda falta a satisfação de estar em comunidade, louvando e adorando o nome do Senhor. E Davi, meus irmãos, apesar de não ter abundância de alimento, de água, de conforto, ele era sabedor, inclusive, que as dificuldades da noite estavam por vir. Apesar de tudo isso, ao invés de fazer uma oração reclamando a Deus por causa da sua situação, ele faz uma oração de louvor e gratidão a Deus, de confiança em Deus mesmo em meio àqueles momentos. É exatamente por compreender que o seu sustento não vinha do material, mas vinha realmente do Espírito de Deus, vinha exatamente da parte do Senhor para a sua vida. Quando nós entendemos, meus irmãos, o que é ser sustentado de fato, nós percebemos que o atendimento às nossas necessidades, elas não vêm quando nós queremos, ela vem quando o sustentador designa para nós. Ela vem unicamente quando realmente Deus sabe que é o momento adequado. Pare e pense, observe a sua casa, por exemplo. Você não almoça na hora que você quer normalmente. Você vai almoçar quando o cozinheiro ou a cozinheira assim determinar que o almoço vai estar pronto. Você pode reclamar, pode pedir para que o almoço seja antecipado, mas se o cozinheiro ou a cozinheira não designar que será naquele momento o almoço, você não almoçará naquele momento. Dessa forma, meus irmãos, você não ficará sem alimento, mas ele virá no futuro, em um momento no qual você não controla, mas virá para a sua vida. Não quando você quer, mas no momento que o provedor, o sustentador realmente designa para a sua vida. E com certeza, quando você olha para a circunstância que vivia Davi, você pode imaginar que ele chorou bastante, que ele sofreu bastante diante dessas circunstâncias. E não é realmente de se espantar, porque ele estava sofrendo uma injúria, uma perseguição totalmente injusta, porque ele era o rei e estava sendo usurpado o seu trono. Davi, meus irmãos, apesar disso, considera as bênçãos de Deus bem melhores do que todo o luxo, do que todas as coisas maravilhosas que ele poderia possuir em seu palácio. Ele considera a graça de Deus muito superior a isso. Agora, sendo sustentado por Deus no deserto, ele glorifica o seu nome e rende graças ao Senhor, porque realmente é Deus que estava cuidando, é Deus que estava providenciando o atendimento a todas as necessidades deste homem. Deus, meus irmãos, estava, está e sempre permanecerá no controle de todas as coisas. A situação de Davi, aos nossos olhos, aos olhos dele, parecia realmente uma situação completamente desajustada e completamente sem controle. Mas Deus permanecia no controle de tudo. Em meio às incertezas da sua situação, no coração de Davi havia espaço somente para confiança plena em Deus. A proteção de Deus, Davi estava passando por provações da natureza, mas sendo auxiliado, sendo sustentado por aquele que extrapola o sobrenatural, por aquele que extrapola o natural, aquele que realmente age no sobrenatural, que é o nosso Deus. Apesar de todas as dificuldades, Davi estava sendo auxiliado pelo Deus, o nosso Deus, o impossível. Isso é muito importante para nós, meus queridos, porque nós aprendemos a descansar, sabendo que não existe nada grande demais, nada pesado demais, nada difícil demais para que Deus possa estar nos abençoando e sustentando as nossas vidas e as nossas famílias em todas as situações. Todas as dificuldades da vida poderiam se apresentar a Davi, mas ele estaria realmente a cada momento
protegido debaixo das asas de Deus. E este versículo é maravilhoso, o versículo de número 7, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das suas asas eu canto jubiloso. Na natureza nós podemos perceber essa proteção, esse cuidado, quando nós observamos a galinha com seus pintinhos, por exemplo. Não sei se você já parou para observar, não sei se você já parou para analisar como funciona, mas se a galinha está perto dos seus pintinhos, você não consegue pegá-lo sem que a galinha vá em cima de você. Inclusive, se você tentar, ela virá com o seu bico, ela virá realmente de todas as formas possíveis, tentar te afastar da sua cria. E se a galinha colocar o seu pintinho debaixo da sua asa, pode ter certeza que enquanto você não matar a galinha ou imobilizá-la de forma contumaz, de forma realmente imponente, você não conseguirá ter acesso a esses pintinhos. Se um ser irracional como uma galinha consegue debaixo das suas asas proteger as suas crias, apesar da sua força limitada, consegue proteger aqueles que são importantes e preciosos a ela, imagine o nosso Deus, meus irmãos, através de Cristo Jesus, nos protegendo, zelando das nossas vidas, única e exclusivamente pela sua graça sobre nós, através de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos de fato entendermos que debaixo do cuidado, debaixo da proteção, debaixo realmente da atenção divina, nós podemos festejar, podemos estar felizes, podemos cantar de felicidade, porque nós estamos seguros, estamos protegidos. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, neste momento, debaixo do cuidado divino, nós estamos seguros e por isso nós podemos, mesmo com todo o alarme, com todo o alarmismo que está ao nosso redor, confiarmos que existe alguém no controle de todas essas coisas. Confiarmos que de fato Deus permanece no controle de todas essas coisas. Deus é o nosso escudo e a nossa fortaleza e permanece no controle de todas essas coisas. Nós temos ainda um terceiro meio para percebermos o cuidado divino sobre as nossas vidas através da graça do Senhor, que é exatamente o cuidado divino, como nós vimos nos versículos de 9 a 11, que diz assim: porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois tapará a boca dos que proferem mentira. O terceiro meio, portanto, para nós observarmos a graça de Deus em nosso auxílio é através desse cuidado divino, um cuidado superior sobre as nossas vidas. Eu me lembro, quando era adolescente, que meu irmão menor, o caçula da minha casa, ele chegou a mim e me informou que um dos seus amigos estava surrupiando, estava realmente levando embora um carrinho que pertencia ao meu irmão. E ele não queria perder esse carrinho, obviamente. Ele se queixa e pede para que eu dê um jeito, para que eu resolva essa situação. Eu chamo o menino, converso com ele, explico que é para devolver o carrinho, o brinquedo para o meu irmão e aviso que se ele insistisse em novas tentativas, em novas oportunidades como esta, que haveria consequências severas para a vida dele. E naquele momento, após devolver o carrinho para o meu irmão, eu pude perceber o que é um cuidado superior, quando as nossas forças não são suficientes para resolverem os nossos problemas. E é exatamente nisso, meus irmãos, que nós observamos Deus cuidando e Deus sendo esse cuidado superior sobre a vida desse homem que agora estava realmente entregue unicamente à vontade de Deus, unicamente ao que Deus tinha reservado a ele. Davi, ele esperava receber esse cuidado divino, esse cuidado superior sobre a sua vida. Como eu já mencionei, Davi era o rei por direito e estava sendo destronado, estava sendo realmente ali, passando por um momento onde, de fato, estava perdendo o seu trono por causa do seu filho Absalão. Ele usurpara o seu trono, estava desejoso de realmente ter Davi como um dos que descem a cova, como um dos que não viviam mais. Por isso, meus irmãos, quando nós olhamos que Davi estava realmente confiante na destra de Deus em seu favor, nós percebemos que isso é maravilhoso demais para as nossas vidas hoje, pois nós podemos perceber a destra de Deus também em nosso favor. A destra, nesse contexto, ela tem um simbolismo todo especial, porque simboliza, em primeira instância, a mão direita, a mão que o guerreiro utilizava para manejar a sua arma. Era um simbolismo de força, um simbolismo realmente de vitória diante daqueles que se opunham a ele. É por isso, meus irmãos, que nós percebemos que Davi, ele faz referência à destra de Deus, e ainda faz referência também à mão direita de Deus está sobre ele, afirmando a sua majestade, afirmando de fato o domínio de Deus sobre todas essas coisas. Porque nós podemos perceber
que de fato só se assentava à direita, à destra do rei, aqueles que fossem nobres e dos quais o rei se agradasse. Caso contrário, a destra do rei era totalmente vetada a essas pessoas. Nós temos hoje exatamente o cuidado divino sobre as nossas vidas por causa dessa destra. Não por causa da nossa mão, não por causa da sua mão, mas por causa da destra de Cristo Jesus. Por causa de Cristo Jesus, meus irmãos, hoje nós podemos ser aceitos por Deus e podemos ter esse auxílio sobre as nossas vidas. Não porque nós merecemos, mas porque pela graça, Cristo Jesus nos representou diante de Deus e fez com que o seu favor, o seu cuidado divino estivesse sobre as nossas vidas. Por Cristo Jesus estar à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, nós temos atendimento a todas as nossas necessidades. Não porque nós merecemos, mas porque através de Cristo Jesus nós granjeamos este favor na presença de Deus. Nós granjeamos este favor na presença do nosso Deus. Através de Cristo, nós nos tornamos realmente filhos aceitos do nosso Deus. Filhos aceitos na presença do Deus Pai Todo-Poderoso. E o cuidado que Davi receberia, o cuidado que Davi estaria recebendo, é o mesmo que nós recebemos. O de sermos realmente cuidados pelo próprio Deus. Tanto que quando nós observamos o cuidado superior que Davi estava recebendo, ou estaria recebendo no futuro próximo, nós vemos que a confiança dele é que de fato os seus inimigos seriam totalmente desbaratados, seriam totalmente expulsos da sua presença, e não haveria qualquer perspectiva de alguém conseguir burlar, de alguém conseguir vencer o cuidado de Deus sobre a sua vida. Tanto que a morte que ele descreve que os seus inimigos iriam passar ou iriam sofrer, é exatamente uma morte humilhante, a ponto dos seus restos, a ponto dos seus corpos estarem espalhados para os animais comerem. Serão pastos para o chacal, serão pastos para todos aqueles seres selváticos que estariam realmente ali vivendo e ali não podendo ter uma pessoa sequer para dá-los uma assistência, para dá-los realmente um enterro decente, um enterro digno, porque eles eram usurpadores, eles eram pessoas indignas de receberem tal honraria. Por isso, meus irmãos, nós percebemos exatamente isso. A confiança de Davi em Deus, independente da situação, independente do momento pelo qual ele estava passando, ele tinha a certeza de que Deus o honraria e restituiria o seu reinado. Pois taparia a boca de todos aqueles que proferiram mentiras e todos aqueles que se portaram de forma indigna diante do Senhor. Todos nós que fomos, de fato, comprados por Cristo Jesus, podemos aguardar confiantes no cuidado divino, no cuidado do Deus Pai sobre as nossas vidas. Através do nosso Salvador, meus irmãos, não existe de forma alguma pandemia, epidemia ou catástrofe maior que possa, de alguma forma, afastar a proteção, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Através do nosso Salvador, nós somos a cada dia guardados, protegidos pelo nosso Deus. Não significa que nós não temos que tomar as nossas providências, mas significa que nós, uma vez tomadas as nossas providências, podemos descansar, sabendo que a proteção de Deus está sobre as nossas vidas. Por isso, tome os cuidados necessários, os cuidados devidos durante toda essa quarentena. Então descanse nesse auxílio. Confie de fato que Deus está no controle de todas as coisas. Meu querido, minha querida, o mesmo Deus que operou na vida de Davi é o mesmo Deus que ainda age hoje em nossas vidas e em nosso meio. Em nossas vidas nós podemos passar por dificuldades, sejam em estudos, trabalhos, relacionamentos ou até mesmo em doenças, como nós estamos passando agora. Mas em todos esses momentos nós sabemos que Deus permanece no controle. Podemos ter muitos momentos de necessidade, mas a graça de Deus jamais deixará sem o devido atendimento. Podemos passar por necessidades, adversidades, mas o cuidado divino permanece sobre as nossas vidas. Eu não sei por qual dificuldade você tem passado, eu não sei por quais lutas você tem passado, mas eu sei que neste momento todos nós estamos enfrentando uma quarentena, uma luta contra um inimigo que nós não podemos ver, mas que Deus conhece e está no controle de todas as coisas. Eu não sei por quais tormentas você tem passado, mas eu sei que Deus é bem maior do que tudo isso. Davi, ele teve vida em seu coração, mesmo tendo apenas morte ao seu redor. A inclinação do seu coração realmente demonstra em que sua vida está apoiada. Em meio a toda aquela escassez, Davi não se desesperou, confiou em Deus. E nós, em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas lutas, em meio a essa pandemia que nós estamos enfrentando,
podemos confiar que Deus continua protegendo as nossas vidas, que o cuidado divino está sobre nós através de Cristo Jesus. Por isso, lutas sempre teremos onde quer que nós vamos. Por onde nós formos, nós teremos de fato lutas em nossas vidas. Por isso, esteja preparado para sofrer, mas esteja pronto para ser auxiliado por Deus em cada uma das suas lutas, em cada uma das suas adversidades, em cada um dos seus problemas. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você possa, mesmo em meio a estes momentos onde o alarme da população tem feito muitas vezes o nosso coração ficar realmente incerto, inseguro, você possa de fato estar descansado na presença do Senhor, porque Ele tem cuidado de você e através da graça divina nós de fato recebemos auxílio para as nossas vidas. Que Deus abençoe você, abençoe sua família, que vocês possam ter sabedoria para tomarem os cuidados necessários e possam ter sabedoria para descansarem os seus corações na presença de Deus. Deus os abençoe, hoje e para todo sempre. Amém. Feche os seus olhos. Gostaria de orar por você nesse instante. Santo Deus, bendito e poderoso Pai, nós oramos a Ti nesse instante, apresentando as nossas vidas, apresentando realmente cada um de nós, ó Pai, apresentando os nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor traga paz, mesmo em meio a esses problemas, mesmo em meio a essas dificuldades. Santo Deus, nos lembre mais uma vez que o Senhor permanece no controle, independente daquilo que se acometa em nossas vidas. Senhor Deus, nos lembre mais uma vez que o Senhor é o dono da criação. O Senhor realmente é aquele que tem um controle absoluto de tudo que o Senhor criou, inclusive, ó Pai, das nossas vidas, inclusive, ó Pai, dessa pandemia pela qual nós estamos passando. Senhor, traga consolo aos nossos corações, traga força aos nossos corações, faça com que nós possamos de fato, ó Pai, estarmos descansados e possamos a cada dia fazermos a nossa parte em relação à luta contra esse vírus, ó Pai. Nos capacite a obedecermos às autoridades, a obedecermos, ó Pai, as instruções que nos foram dadas, a termos sabedoria para enxergá-las como benefício para as nossas vidas. E nos faça, como servos do Senhor, darmos bom testemunho por estarmos sossegados, tranquilos, não porque nós não sabemos a dimensão do problema, mas porque nós sabemos a grandiosidade que o Senhor ocupa em nossas vidas, ó Pai. Abençoe ricamente a cada um de nós, guarde as nossas famílias e nos permita, de fato, estarmos descansados no Senhor, independente do momento. Que a sua graça sobre nós seja muito melhor do que qualquer controle que nós possamos ter sobre as nossas vidas. E que debaixo das suas asas, ó Pai, nós possamos cantar jubilosos, alegres, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Nos abençoe, Senhor. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, você e sua família, e descanse no Senhor. Mestre, o mal se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. A dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir. Ondas do mar que me encobrem,
estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, chegou a bonança, em paz desde o céu e mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu. Eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar.